para nós. Mas, queridos, nós temos um momento agora com a palavra de Deus, e esse momento se reveste de muita solenidade e de importância, porque todas as vezes que a gente vai ouvir a palavra de Deus, a gente sabe que a nossa fé, ela só cresce pelo ouvir a palavra de Deus. Nós vamos crescer na palavra de Deus através da mensagem de hoje. O tema de hoje está aqui, ó, o mergulho, que foi o tema do EJAD desse ano. Hoje nós vamos fazer com esse tema e essa mensagem uma reflexão sobre a importância de um relacionamento profundo com Deus. A maioria de nós que um dia tomou a posição de nos tornarmos religiosos, começa invariavelmente num nível muito superficial. E o convite de Deus é para que a gente tenha experiências imersivas na presença dEle. Porque na verdade, religiosidade vivida na superficialidade não produz transformação de vida. Nós hoje vamos pegar um personagem que é muito caricato na Bíblia Sagrada e de uma forma bem sucinta, direta e rápida nós queremos trazer algumas reflexões que possam ser úteis, inclusive para a nossa vida também. Para que isso aconteça, nós vamos pedir a Deus que possa abençoar a nossa reflexão e nós vamos fazer agradecendo a Ele, como nós sempre o fazemos a cada entrada de mensagem. Vamos lá no 3, 1, 2, 3 e... Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Continua falando conosco, porque a Tua palavra nos alimenta e temos sede de ouvir a Tua voz. Queridos, o texto bíblico é esse aqui, olha. Está em Marcos, capítulo 1, os versículos 16 até o 18. Nesse texto, a Bíblia diz que andando junto ao mar da Galileia, Jesus viu Simão. Repita comigo, Jesus viu. A quem Jesus viu? Vamos repetir comigo? A quem Jesus viu? Simão. Eu gosto disso, irmãos. Jesus vê aqueles a quem Ele quer pescar para vir para o seu reino. E a Bíblia diz que depois que Ele viu Simão, viu também André, o seu irmão. Ambos estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Pela forma que o texto descreve, eles não estavam no barco, né? Ou se estivesse no barco, o barco estava praticamente à beira-mar. Eu creio que eles deviam estar pescando sem ser no barco. A Bíblia diz que naquele dia, quando Jesus passou, que viu a eles, Ele disse, vinde após mim. Então nós já temos dois elementos preciosos nessa palavra. O primeiro deles é que Jesus viu. E o segundo agora é que Jesus estava chamando esses discípulos para estarem fazendo parte do corpo apostolar de Jesus Cristo. Então, da primeira vez nós dissemos que Ele viu, agora juntos vamos dizer, e Ele chamou. Assim vocês parecem que não querem que eu continue pregando. Diga assim, e Ele chamou. E Ele convocou. Na evolução, a Bíblia diz que Ele promete para eles, depois dessa convocação, que eles fariam ou transformariam aqueles pescadores de peixes em pescadores de homem. Então vamos repetir comigo? Diga assim, Jesus viu, Jesus chamou, e Jesus prometeu que faria deles pescadores de homens. Isso fala, irmãos, de vida imersiva no poder de Deus. Porque simplesmente você não consegue transformar um homem rude que viveu a vida inteira jogando redes para pescar peixes, você não vai conseguir transformá-los em pescadores de homens simplesmente por uma palavra que foi liberada. Jesus está falando que vai realizar milagre na vida deles, que haverá uma transformação poderosa na vida deles, que Deus em Cristo vai produzir o milagre de estar transformando aqueles homens em conquistadores de vidas. A Bíblia diz que depois disso, deixando logo as suas redes, eles os seguiram, ou eles o seguiram. Então nós temos que Jesus viu,
que Jesus convocou, que Jesus prometeu transformar, mas agora nós temos a resposta dos discípulos. Até aqui, nós vemos 3 ações de Deus na direção daquela convocação e capacitação dos discípulos. Mas agora, a coisa mais preciosa que podia acontecer diante da convocação é o sim dos discípulos. E aí a Bíblia diz que eles deixaram as redes, ou que Pedro deixou as redes e André seguiu o seu exemplo. Vamos repetir comigo? Diga assim: e Pedro. Ou melhor, vamos dizer como Jesus falou, né? Ele ainda não era o Pedro. Ele diga assim: Simão deixou as redes e o seguiu. Com base, irmãos, nisso que nós estamos anunciando nesse texto, nós vamos ao primeiro tópico da nossa reflexão. A escolha divina a alguém para se alistar em um trabalho espiritual, ela é exercida junto com uma capacitação e uma visitação poderosa de sobrenaturalidade. Quando Deus quer que nós trabalhemos dentro do seu reino, que façamos alguma coisa na sua obra, obviamente que nós vamos estar lidando com o reino espiritual, com seres invisíveis, com resistência de potestades do mal, e nós não temos condições alguma de fazermos coisas relevantes se nós exercermos apenas uma religiosidade no nível raso da falta e da ausência de sobrenaturalidade. E muitas vezes nós percebemos que é romper essa casca do viver uma vida religiosa na superficialidade e imergir em uma vida mais profunda é o grande desafio de Deus para nós. Porque se nós vivemos uma vida religiosa na superficialidade, nós deixaremos de aproveitar as ações sobrenaturais de Deus, deixaremos de ser capacitados com dons espirituais que certamente potencializarão toda a nossa capacidade de fazermos alguma coisa no reino espiritual. Eu gosto da convocação de Jesus a Pedro, porque ele o encontrou sendo um Simão, um homem imperfeito. Mas quando ele encontra e chama, ele dá uma promessa de que vai fazer coisas sobrenaturais para que aquele chamado se realize. O ponto culminante disso é que quando nós estamos dentro do ambiente da religião, a gente pensa que se nós atendermos o chamado só, isso por si já basta. E a gente vê a força sobrenatural do chamado no fato de que nós encontramos a disposição de Pedro de deixar absolutamente tudo que ele estava fazendo, as suas responsabilidades funcionais de sustentar o seu lar através do ofício da pesca. Ele deixa tudo e ele abandona as redes ali e ele segue a Jesus sem questionar absolutamente nada. É óbvio que essa força sobrenatural do chamado já foi testemunhada por bilhões de pessoas que um dia foram atraídas à presença de Jesus e estiveram vindo à igreja. E muitas delas, quando foram convidadas, até resistiram, mas quando começaram a conviver mais de perto com a religiosidade que produz experiências profundas, terminaram se apaixonando e justificaram a sua estada ali dentro daquela religião por causa dessas experiências. O próprio Jesus, falando a nós acerca desse mistério, que é a força da atração que ele exerce sobre nós, lá em João capítulo 12, 32, ele próprio disse assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele está falando exatamente disso, do poder de atração que ele tem sobre a vida das pessoas.
Só que quando Jesus disse isso, ele ainda não tinha sido levantado da terra, não é? Mas já exercia atração no seu chamado, quando disse: Pedro, venha, André, venha, e ambos deixaram absolutamente tudo para seguir a Jesus. Acerca disso, do ser levantado e atrair multidões à sua presença, existem duas correntes teológicas que criam expectativas acerca de quando se deu isso. A primeira delas é a corrente que diz que quando crucificaram Jesus no madeiro, colocaram a cruz literalmente no chão e crucificaram Jesus no madeiro, e quando ele estava crucificado, que levantaram a cruz, ele foi levantado da terra, e naquele momento a mensagem da cruz, do Cristo que foi levantado da terra, quando foi pregado no chão, na cruz, iria fazer com que todos fossem atraídos a ele. Há uma outra corrente teológica que fala acerca da exaltação do Cristo no processo da sua ressurreição. Morto depois da cruz, ao terceiro dia, quando foram visitar o túmulo, ele não estava mais ali. E aí, uma corrente teológica diz que nessa ascensão, ele foi levantado da terra, e por isso, esse levantar da terra na sua ressurreição ia atrair muitos à sua presença. Eu acho que, na verdade, eu sou adepto de uma conjunção de que as duas teorias estão certas. Tanto quanto Jesus, quando Jesus foi levantado da terra, pregado no madeiro, a mensagem que a cruz nos traz, de que ele morreu por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados, como na sua ressurreição, quando ele simplesmente deixa de estar morto e ele ressuscita, e em um corpo glorioso, ele vai aparecer mais de 500 vezes aos seus discípulos, para voltar à presença do Pai. As duas coisas produzem uma atração fatal da vida das pessoas a ele. Mas a gente tem que ser consciente que o fato de estar atraído, o fato de se exercer uma atração espiritual profunda na direção de estarmos na presença de Deus, isso não significa mudança e nem transformação de vida. Prova disso é que Pedro, ele não questionou se ele devia conversar primeiro com a sua esposa, ele não perguntou: e se eu deixar tudo, quais serão as reações dos meus amigos, quais serão as reações dos meus filhos, como é que eu vou viver, do que eu vou me manter. Não, Pedro não pergunta nada. A atração foi tão grande que simplesmente ele deixa as redes ali, sabendo ele que, lógico, aquelas redes iriam desaparecer. Alguém que ia passar por ali ia ver aquelas redes feitas por um pescador experiente, redes de uma excelente qualidade, e ia levar, porque achado, como diz o ditado, não é roubado. Então ele não fazia mais plano de pegar aquelas redes, ele vai embora na direção de Jesus. Aliás, estudar o chamado de muitas pessoas e como se deu essa força atrativa do chamado é uma coisa apaixonante. Tem casos na Bíblia de alguém, por exemplo, que estava arando a terra e simplesmente pegou o arado, que naquela época era um instrumento de madeira, não se tinha domínio de metais ainda, e simplesmente fez do boi uma oferta, e o que queimou o boi naquela oferta foi justamente o arado, o instrumento que estava preparando a terra para um plantio. Ele tinha tanta convicção de que não ia ser mais um agricultor, que queima o arado, oferta o boi a Deus e vai seguir o chamado espiritual. O chamado realmente tem um componente sobrenatural, mas isso não significa que nós vamos mudar de vida. Ao ver as pessoas deixando o mundo, os hábitos, os vícios, para viver uma vida na presença de Deus, para viver uma vida casta, pia, religiosa, nós podemos de alguma forma sermos traídos pelas aparências, porque o fato de estar sentado numa cadeira da Batista Gênesis não te faz santo, não te constitui uma pessoa transformada, e nem te institui uma mulher cheia do Espírito Santo. Não.
haverá de haver muito mais do que uma decisão apenas de seguir a Jesus. Porque muitos seguidores de Jesus não mudam de vida e não se tornam produtivos e nem impactantes no meio em que vive. O que falta então? Essa é a grande pergunta. E Simão iria passar por ela. Quando nós percebemos que ele segue a Jesus deixando tudo, nós podemos ser induzidos ao erro nas nossas emoções de que ele passou por um processo de conversão profunda, mas não tinha passado. E Jesus radiografa o estado espiritual de Simão, e ele nos revela que sabia que o encontro e a obediência ao chamado não revelam mudança, transformação de vida e nem imersão em tudo aquilo que essa decisão nos dá direito de usufruir. E isso está caracterizado em João capítulo 1, versículo 43, porque Jesus olhando para Simão, e ele disse assim, olha, Simão, filho de Jonas, tu serás chamado a partir de agora de Pedro. O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo, irmãos, que diante dos processos emocionais, comportamentais de Pedro, as interações dele com tudo aquilo que a religiosidade que foi provocada pela sua decisão ia fazer ele vivenciar dali para frente, não revelavam que ele já estava completamente pronto para que aquelas coisas que iria vivenciar estivessem de fato produzindo uma imersão dentro dele. Ele chega para Jesus sendo chamado de Simão. Simão no hebraico é uma palavra que deriva de Tim-om, que quer dizer ouvinte da palavra. Isso quer nos avisar, irmãos, que tem muitas pessoas que mesmo sendo chamado por Deus, estando dentro da igreja, participando liturgicamente de todos os cultos, não passam de meramente ouvintes da palavra. Existe uma diferença muito grande de você ouvir a palavra e você imergir na palavra e se tornar praticante da palavra. Por isso que nós estivemos realizando o EJAD, porque a gente queria dar a esses jovens da igreja a oportunidade de passarem 3 dias sendo expostos à palavra, ao louvor, à oração, à intercessão, à profecia, à revelação, para que eles voltassem de fato impactados e que aquela palavra que eles ouviram e se tornaram ouvintes da palavra pudesse fazer agora a diferença na vida deles, eles pudessem ter uma imersão na prática da palavra. É isso que muda a nossa vida. Ser ouvinte apenas, lembra? Tim-om, apenas ouvinte da palavra, mas aí Deus olha para ele em Cristo Jesus e diz: eu vou lhe transformar de ouvinte da palavra em alguém onde a semente da palavra vai ser solidificada. É por isso que ele diz: a partir de hoje eu vou te chamar de Pedro. Não é um milagre que vai acontecer assim, instantaneamente. Tem coisas que Deus faz assim, do dia para a noite, né? Curou a perna do Lucas instantaneamente. Uma oração poderosa que foi feita lá, e aí ele foi curado. Inclusive eu queria recomendar ao meu malvado favorito, que para o ano que vem no EJAD ele vai ser o aleijado, para a gente testar o joelho curado, né? Nós vamos ver o milagre funcionando agora, né? Porque ver milagre é bom, agora melhor ainda é ver o milagre funcionando. Queridos, o que Jesus estava prometendo para Pedro era o milagre da transformação. E o milagre da transformação só se dá pela imersão, pela busca, pela intencionalidade da razão. Pedro tinha que olhar para dentro de si, sendo Simão,
e permitir a Deus, pelas experiências sobrenaturais que ele ia viver, que ele fosse transformado em um pequeno fragmento de pedra. Uma solidificação da sua fé ia passar a acontecer segundo a promessa de Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que isso veio de graça, irmãos, e que aconteceu fortuitamente sem um preço a ser pago. Todos nós, para vivenciarmos imersões com Deus, para experimentarmos o sobrenatural de Deus, precisamos ter estrutura espiritual para que essa imersão, essas experiências, essa visitação com os dons, encontre um coração convertido, encontre um comportamento literalmente gerenciado. Muitas pessoas que chegam na igreja atraídos pela força que Jesus produz, ele é um imã que atrai as pessoas a ele, vão precisar viver uma imersão profunda, para que nessa imersão possa realmente de fato ser liberto, e através dessa libertação, produzir uma vida que impacta o meio em que vive. E é essa a grande proposta de Deus, para esse mergulho que nós devemos dar na sua presença, na palavra, na busca pelo Espírito Santo, na intensidade das nossas emoções e práticas, no sentido de querer mais de Deus, para que nós possamos ser mais úteis ao reino. Tudo é intencional, irmãos. A gente tem que fazer tudo isso de forma consciente. Nós temos que entender que o chamado, ele existe, mas até que esse chamado se substancie, tome consistência nas nossas vidas, e a gente possa ser transformado de um Simão em Pedro, de alguém que chegou apenas ouvinte da palavra e terminou sendo alguém que foi solidificado, alguém que foi alicerçado e agora está pronto para ser usado. Isso é um processo. E no processo de Pedro, ele teve que passar por alguns percalços, algumas tristezas, algumas dores, nesse mergulho que ele foi tendo que dar. Eu lembro, por exemplo, do texto de Mateus 26, dos versículos 69 a 75, da hora em que Pedro nega Jesus 3 vezes. O que foi preciso para Pedro, de fato, dar aquele mergulho e vivenciar uma espiritualidade que o transformasse de um Simão, de um ouvinte da palavra, apenas em um praticante da palavra, em um poderoso anunciador da palavra, foi preciso ele cair e ele reconhecer que na sua natureza humana, ele não era aquilo que ele pensava ser. Por ser muito forte, a vida inteira pescando, por ter uma compleição robusta, por ter enfrentado muitas vezes mares bravios, quando Jesus anuncia para Pedro que o diabo havia pedido ao Pai para peneirá-lo, ele se autoavalia de forma completamente equivocada. Ele diz para Jesus: eu estou pronto para ir contigo até a morte. Mas não estava. Porque nós, na natureza humana, nós não temos habilidade e nem poder de resistência contra as ciladas e astutas armadilhas do inimigo. Ele teve tempo para se preparar, mas na sua arrogância, na sua falta de conversão, era apenas ouvinte da palavra. Lembram? Simão. Ele não se avaliou de forma correta, e quando se deu o julgamento de Jesus, com medo de ser literalmente preso, como Jesus estava sendo, e parar na cruz, porque a morte de cruz naquela época era muito comum, os romanos praticavam a morte de cruz com muita frequência. E aí ele, sabendo que podia passar por tudo aquilo, ele nega Jesus 3 vezes. É nessa queda que ele passa por um processo de conversão,
Porque uma coisa é você atraído por Jesus e dizer sim, eu quero lhe seguir. Outra coisa é você estar de fato convertido, de fato mudado por dentro. E sabe, todos os dias a gente vê uma multidão de pessoas que levantam a mão e diz assim, eu quero Jesus. Isso pode ser muito bonito, mas extremamente belo mesmo é você ver a conversão. É quando a partir daquela decisão de levantar as mãos, aquela pessoa dá um mergulho em experiências espirituais profundas e começa a experimentar o milagre de Deus. Pedro ainda não tinha vivido isso. E Jesus sabia, quando o chamou, que ele não estava nesse nível. Aliás, no chamado de Jesus a Pedro, ele pôde encontrá-lo em um dia de fracasso na sua vida profissional. Pedro não apenas foi transformado porque negou, mas também teve fracassos na sua vida profissional, mesmo sendo um pescador muito experiente. É interessante que no dia em que Jesus encontrou Pedro naquela pesca que a gente chama de pesca maravilhosa, ela tinha sido na verdade uma pesca infrutífera. E Jesus ele diz para Pedro, Pedro, você vai voltar ao mar e você vai pescar de novo. Só que a minha determinação a você, Pedro, é que você lance as redes em mares mais profundos. É interessante, irmãos, que muitas vezes a gente pensa que Jesus está falando aquilo no sentido literal, e de fato era literal também, mas só que tinha uma conotação profética na vida de Pedro. Tanto é que Jesus ele diz, Pedro, você volta ao mar e joga as redes nos lugares mais profundos. Não, perdão, você volta a um lugar onde o mar for mais profundo, e aos outros, Jesus diz, vocês jogam as redes. Ou seja, para Pedro, ele manda ele navegar para mares mais profundos, e para os seus companheiros, ele diz, joguem as redes. Ou seja, ele está profetizando, Pedro, saia da superficialidade da sua fé, porque se você for um crente nominal, superficial, a sua chamada, o abandono da profissão de pescador, pode ter sido até muito bonita, comovente e atraente, mas isso não vai produzir o Pedro que eu quero gerar, e que será extremamente necessário na construção da minha igreja. Aliás, há um momento que Jesus faz uma anamnese da eficácia de todo o seu ministério e da sua pregação, e ele pergunta aos seus discípulos, o que estão dizendo dele? Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, e outros dizem que você é um profeta. E ele olha para Pedro, ainda Simão, e diz, e você, Simão, o que você diz? Aí Simão diz assim, eu digo que tu és o filho do Deus vivo. E aí Jesus vai fazer uma confissão para Pedro, que é simplesmente reveladora daquilo que nós estamos tratando aqui nessa noite. Ele vai dizer para Pedro, Pedro, sob essa confissão, eu edificarei a minha igreja. Sobre a prática dessa transformação de Simão em Pedro, eu construirei a minha igreja. O que Deus em Cristo estava dizendo para Simão, é que o milagre da imersão e da transformação, que vem pós a nossa obediência ao chamado, é o viço que dá vida à igreja. Quando ele diz assim, Pedro, sob isso eu vou edificar a minha igreja, ele não está falando que vai edificar a igreja sob Pedro, ele está falando de transformação, de Simão em Pedro, ele está dizendo, é sobre isso que eu dou promessa a você, a minha igreja vai ser edificada nisso. As pessoas chegarão a ela, Simão, apenas ouvintes da palavra, mas serão transformadas em praticantes, serão poderosos em mim. Descerão sobre elas o Espírito Santo e elas serão capazes de fazer sinais, depois de potencializadas pelo Espírito Santo, inexplicáveis à razão humana. É com base nessa promessa
que Jesus edifica a igreja. Mas Pedro, irmãos, para ser transformado, precisou negar Jesus, precisou fracassar na profissão e experimentar o milagre da pesca maravilhosa, porque ele obedece de novo. O problema de Pedro não é a obediência. Tem alguém aqui que tem problema com a obediência, mas Pedro era obediente. O problema de Pedro é que ele não imergia. Ele era um obediente que navegava em águas rasas. Para imergir na presença de Deus, você tem que começar a orar mais, ler mais a Bíblia, cumprir o que a Bíblia está ensinando a você que deve ser cumprido, jejuar. Deve-se dar a prática de estar se dedicando à obra de Deus e à instalação do reino de Deus na terra, porque se há uma coisa profundamente incoerente, é Deus e o seu Espírito está capacitando alguém que não quer usar os dons para a instalação do reino. Tem pessoas que pedem para ser visitado com ações sobrenaturais, para receber dons e não sabem nem para que estão pedindo. Nós pedimos essas coisas para abençoar a vida de outras pessoas, para libertar quem o diabo está escravizando. Se você deu um entendimento à razão diante do que eu estou afirmando, então você sabe que para você viver uma vida em imersão na presença de Deus, você deve ter consciência de que isso é para que outros sejam beneficiados. Existem muitas pessoas que querem vivenciar o poder de Deus, imergir na presença de Deus, experimentar ações poderosas do Espírito Santo, apenas por um espírito de curiosidade, porque querem sentir aquele gozo espiritual de estar cheio de Deus. O contrato e a proposta de Jesus para Simão nunca foi essa. Simão, vá pescar de novo, agora vá em mares mais profundos. Ele estava dizendo, saia da fé superficial, filho, porque senão você vai continuar claudicando a vida inteira. Mas eu gosto, irmãos, de Lucas 5 e 8. Porque quando Pedro percebe que a obediência gerou o milagre, e aquela pesca se tornou uma pesca incrivelmente produtiva, no mesmo lugar que ele havia pescado. Percebe? Quando Jesus manda ele pescar naquele local, ele diz, eu vou de novo, por causa da sua palavra, porque o mar não está para peixe, eu sou pescador experiente. Ele volta, irmãos, e quando volta, o barco volta abarrotado de peixe. Tiveram que pedir socorro, porque senão o barco afundava, por causa do poder da palavra. É a palavra quem gera a ação do Espírito Santo. É o desejo de se tornar mais útil e se capacitar através das ações sobrenaturais do Espírito Santo, quem nos enche da glória de Deus. Hoje nós vimos aqui o Arlon se capacitando para ser um exímio médico, está se esforçando, estudou bastante, passou em 4 concursos que fez. Mas e espiritualmente? Onde estamos nos esforçando para ser mais do que o que fomos, somos ou seremos? A Bíblia diz, irmãos, que depois que Pedro passa por todas aquelas experiências, ele nega Jesus 3 vezes, e aí sim, quebrantado, porque percebeu-se, porque entendeu que em si próprio a gente não consegue passar da superficialidade de uma religião que não muda a vida. Uma prática religiosa constante pode levar você a ser piedoso, caridoso, temente até a Deus, mas isso não vai produzir mudança de vida. É por isso que tem tantos crentes antigos que continuam nas mesmas práticas pequenas, mesquinhas, irrisórias, superficiais de fé. Não experimentam o mais gostoso, que é ser impactado para impactar. Não é impactado para ficar cheio da glória e não se esvaziar daquela glória, porque aquela glória que estava nele passou para a vida de outras pessoas. Não, não é isso.
A você que me escuta e me ouve pela internet, entenda isso. Deus nos impacta, nos enche com a sua glória, para que essa glória impacte a vida de outras pessoas, para que ela transborde e alcance a vida de outras pessoas. E a gente começa a ver isso através das pessoas mais próximas da gente, dos nossos parentes, dos nossos colegas de banca no colégio, da faculdade, nas pessoas com as quais nós trabalhamos no nosso emprego. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, a glória de Deus transborda de nós e começa a abençoar o ambiente que nós estamos. Irmãos, o Egito ia viver a pior crise hídrica de toda a sua vida. Aquela nação ia se acabar. Sabe por que não se acabou? Por causa da presença de José, um homem de Deus ali, um homem que vivia uma dimensão espiritual muito acima da superficialidade. E aquele sim visitou uma experiência profunda, imergiu em Deus, sofreu, foi perseguido, foi vendido como escravo, foi caluniado pela mulher de Potifar, aguentou todos os preços, e quando chegou no Egito, o lugar onde Deus queria o exaltar, o Egito foi transformado, porque Deus estava na vida de um homem só. Deus nunca precisou de maioria para fazer grandes coisas. Um homem cheio do poder de Deus tem o poder de impactar uma nação, uma geração, uma era. Simão, você é um ouvinte da palavra, Simão, mas eu vou lhe transformar em uma rocha solidificada do meu poder. Como isso se deu? Através dos fracassos. Fracassou profissionalmente e viu o milagre da pesca maravilhosa. A Bíblia diz que ali sim, quando ele viu o milagre que Jesus realizou, ele chegou diante da presença de Cristo e disse assim: eu não sou digno de estar diante de você. Por que ele disse isso? Porque ele percebeu que em obediência à palavra de Deus, indo para mares mais profundos e espiritualmente, a sua visão foi aberta, ele percebeu que estando diante de Deus, os milagres acontecem, e nós viramos agentes literais do milagre de Deus. O Pedro que chegou a Jesus era apenas um Simão pescador, mas ele ia se transformar no apóstolo mais poderoso de todo o cristianismo. É interessante isso, que o pior vai se transformar no melhor. E há uma característica muito particular da transformação de Pedro, é que Deus não desiste dos trabalhosos, dos fracos, dos superficiais, dos que se tornam resistentes a uma imersão, a um mergulho mais profundo. É com Pedro, a quem ele disse que ele não seria mais Simão, apenas ouvinte, mas ia ser solidificado pelas experiências espirituais. É com Pedro que Jesus quer ir. E é interessante que a Bíblia diz que depois que ele nega 3 vezes, e ele percebe quando o galo canta, porque Jesus anunciou: quando você me negar 3 vezes, o galo vai cantar. Quando o galo canta, cocorocó, ele olha para dentro de si e ele diz: fracassei. Quantas vezes você já fracassou mesmo bem intencionado? Mesmo com práticas religiosas intensas? Mesmo cheio de boas intenções no seu coração? Mesmo tendo feito promessas de que ia ser impactante na sua geração e ia oferecer a Deus a oportunidade de ser agente de mudança na vida de outras pessoas? Ali, arrasado, fazendo confissão da sua pequenez, literalmente humilhado não porque alguém o humilhou, humilhado pela sua própria miséria, porque todos nós temos a capacidade miserável de, mesmo tendo consciência de quem nós podemos ser em Deus, de nos distanciar da sua presença. Ali naquela condição ele vai ser encontrado de novo por Jesus Cristo, que vai restaurar a sorte de Pedro, fruto de uma confissão apenas. Uma confissão vai mudar a história de Pedro, porque ele pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro diz: eu amo.
E ele faz isso por 3 vezes, em uma sintonia muito literal de que ele está pedindo uma tríplice confissão por causa do seu tríplice pecado. É como se ele estivesse dizendo assim: se você me ama, eu te perdoo uma vez, porque você pecou uma vez. Se você me ama, eu te perdoo 2 vezes, porque você pecou 2 vezes. E se você me ama, eu também te perdoo a 3ª vez, porque você ainda continua me amando. Todos nós fomos chamados para viver uma vida cheia do poder de Deus, para darmos um mergulho nas promessas que Deus nos fez e arrancarmos de lá, do mais profundo mesmo. Vai requerer oração de madrugada, vai requerer mortificação da carne, porque muitas vezes você vai querer fazer coisas que vai desagradar a Deus e você vai dizer não, carne, você não vai fazer isso. Vai requerer muitas vezes a prática do jejum para que você tenha domínio dos seus sentimentos, dos seus instintos, dos seus desejos. Vai requerer prática regular de leitura bíblica, disciplina de querer cumprir o que a Bíblia está lhe ensinando a fazer. Vai ter que fazer tudo isso, mas por trás de todo esse esforço estão as mais gloriosas experiências com Deus. Ser crente, irmãos, escuta o que eu vou te dizer. Ser crente é um fardo. Ser crente é pesado. Você vai ter que deixar muitas coisas que a carne gosta de fazer. Agora, ser convertido, mergulhar nas profundas experiências com Deus, torna tudo muito leve. Literalmente nós levitamos quando estamos debaixo da ação do poder de Deus. Mesmo visitados por problemas, por tentações, por tribulações, por fracassos, é como se a gente não sentisse absolutamente nada, porque o poder de Deus nos anestesia. Eu vou chamar você a vir aqui, você que faz parte da banda da igreja, Ministério Louvor. Nós queríamos encerrar essa mensagem lembrando a você o que foi que aconteceu com Pedro. Depois daquela tríplice confissão, Pedro iria passar uma outra experiência de uma outra pesca maravilhosa. Era um reforço da primeira experiência. Era Jesus dizendo: Pedro, eu continuo intencionalmente com o mesmo desejo de transformar você de Simão em Pedro. Até agora você não me deu condição de fazê-lo. Mas se você deixar o Espírito Santo entrar dentro de você, que é a próxima fase da experiência ministerial que você vai ter, aí você vai ver que, potencializado por Ele, você vai experimentar uma transformação poderosa. E depois que Jesus disse isso, um silêncio se estabeleceu na nossa relação de conhecimento do que veio acontecer entre aquele Simão e o Pedro prometido, que seria transformado por Jesus Cristo. O pescador que agora seria de pescador de peixe transformado em pescador de homens. Aí a gente pula as páginas do Evangelho de Jesus, ou dos Evangelhos de Jesus, dos 4 Evangelhos de Jesus, e a gente adentra o universo da instalação da igreja. E quando a gente chega no capítulo 2, você vai ver Pedro inflamado pelo Espírito Santo. Oh, aleluia! Pregando, e 3.000 almas se convertendo. Aquele homem que nega Jesus Cristo com medo da morte, agora na autoridade do poder de Deus, ele anuncia que o Jesus a quem os judeus crucificaram, ressuscitou e é o Senhor da glória. E se você não dá uma salva de palmas a Jesus, depois do que Ele fez para estabelecer a nossa vitória, você nunca mais vai dar depois desse momento. Irmãos, ver Pedro pregando e as pessoas se convertendo, ver Pedro se dirigindo ao templo, a hora nona, encontrando na porta do templo um homem que era um moribundo, estava naquela posição desfavorecida já fazia anos,
E toda a expectativa daquele homem era contar com corações misericordiosos que lançasse sobre a sua cuia uma moeda que pudesse, na junção de várias, oferecer a ele um sustento mínimo. E Pedro, olhando aquele homem agora cheio do poder de Deus, transformado de Simão em Pedro, impactado porque mergulhou em mares mais profundos, porque imergiu em uma presença poderosa de Deus, porque foi visitado pelo Espírito Santo, foi potencializado, capacitado, amplificado por Deus. Ele olha para aquele homem e ele diz para aquele homem: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E para aquele aleijado que não conseguia andar, ele disse: levanta-se e anda. E aquele homem naquela hora levantou e andou. Oh, aleluia! Vamos aplaudir esse Deus que transforma Simões em Pedro, Simãos em Pedro. Vamos aplaudir esse Deus que tem para nós essa proposta na noite de um mergulho mais profundo, de uma imersão na sua palavra, onde você possa conhecer uma dimensão que você ainda não conhece. É ser cheio de Deus para levar a glória de Deus a outras pessoas. Eu vou pedir o Ministério do Louvor e peço a você que se levante, que agora nos eleve em condição espiritual cantando um louvor. Nós vamos nos conectar com Deus através dessa música. Daqui a pouco eu quero voltar, e quero voltar com muita pressa, porque eu quero que você entenda que o milagre de Simão em Pedro, que existe na Bíblia Sagrada, ele não se restringe às páginas do Evangelho, ele está disponível para ser oferecido a você nessa noite. Todo aquele que vive uma religiosidade que não transformou ainda a sua vida, que não experimentou uma visitação poderosa do Espírito Santo, que ainda não está cheio da glória de Deus, hoje você pode, você deve, você tem que sair daqui transformado. Você precisa estar impactado para impactar a vida de outras pessoas. Estamos na última geração da igreja na terra, e Deus hoje quer que você saia daqui cheio da sua glória, como Pedro saiu daquela experiência impactante com o Espírito Santo e foi transformado de um Simão, apenas um ouvinte da palavra, em um poderoso anunciador de um evangelho que transformava tudo, que produzia cura, renovação, que dava ânimo a quem estava em estado depressivo, que mudava quadros difíceis. Deus quer fazer isso com você, porque você hoje está debaixo da promessa que Jesus fez a Pedro. Ele disse: eu vou constituir a minha igreja debaixo dessa provisão de transformar Simão em Pedro, e é com essa transformação que eu vou edificar a minha igreja, porque a minha igreja será poderosa através de homens e mulheres que vão sendo transformados para transformar. Não saia da igreja. Se você tiver pressa de ir embora nessa noite, diga para o seu coração: coração, não se apresse, porque hoje eu quero experimentar mais de Deus. Daqui a pouco a gente volta. Eu quero orar por você ainda. Aleluia. Entre conosco na atmosfera também do EJAD. Nossos jovens e adolescentes, eles foram ministrados por essa canção durante todo esse final de semana, e nós queremos dividir essa experiência com você nessa noite. Aleluia. Se renda, se entregue, renuncie, se prostre na presença de Deus. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me emocionar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro
Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero apenas me submeter. Esse final de semana, que eles querem mergulhar, que eles querem se aprofundar, que eles querem se entregar, e que essa atmosfera, que essa decisão invada a sua vida nesta noite, que invada todo o seu ser nesta noite, e que você também deseje fazer a mesma coisa, mergulhar, mergulhar, mergulhar na presença do Senhor. Eu podia chamar os pastores e os presbíteros da igreja para ficar à frente aqui, mas eu não vou chamar os senhores, porque hoje eu quero usar aqueles que foram visitados pelo Espírito Santo. Se você que é jovem, esteve no EJAD, você foi impactado por uma experiência poderosa em Deus, eu quero que você ore por vidas que queiram viver uma dimensão maior no Espírito, porque vocês já viveram isso esse final de semana. Então, se você viveu isso no EJAD, vem aqui à frente. Eu vou usar as suas mãos, a fé que está agora em estado de ebulição no seu coração, porque você voltou, acabou de sair de um impacto espiritual. E eu vou pedir a você que é crente, que está na igreja, se você quiser, vem aqui à frente. Se você quiser viver uma dimensão maior do Espírito Santo na sua vida, os jovens vão impor mão sobre você, entrando sobre a vida de todos aqueles que quiserem agora virem aqui à frente. E nós vamos estar orando por você. Se você quer viver uma dimensão mais profunda, olha quantos jovens nós temos aqui. Nós temos um pequeno exército de Deus para orar pela tua vida. Se você quer viver experiências maiores e melhores, vem aqui. Ah, não vem não? Peraí, não precisa vir não. Eu vou soltar os jovens na direção de vocês. Saiam e vão na direção da igreja e coloquem mão sobre a cabeça de todos eles e comecem a orar, pedindo ao Senhor que visite eles pelo Espírito Santo nessa noite. Podem ir, vão na direção de pessoas que estão aqui. Todos vocês, vamos usar aquilo que vocês ganharam de Deus. Se tem dom de profecia, profetize. Se o Espírito Santo quer te usar com dom de cura, que te use. Olha quantas pessoas estão na igreja precisando ser impactadas, viver um mergulho mais profundo na presença de Deus. Enquanto os jovens estão indo para orar, impor mão sobre a cabeça dos membros da igreja que estão aqui, eu quero pedir a você que receba nessa hora a vida desse jovem. Vamos estar cantando, daqui a pouco eu volto com a oração. Bora lá. E em louvor te adorar, coração eu quero derramar diante do teu altar. Vamos orar, gente. Os jovens já estão aí? Vou pedir o Ministério do Louvor para baixar um pouquinho o tom. Nós vamos estar orando. Oh, aleluia. Pais que estão lardeados pelos filhos, que voltaram de experiências profundas, agora vão sentir a unção que está sobre a vida dos filhos. Amigos, pessoas da igreja que nunca foram abraçadas por alguém tão cheio da unção, vocês vão sair daqui nessa noite com uma experiência diferente. Os jovens acabaram de viver o impacto de estarem cheios do Espírito Santo. Agora eles vão orar por vocês. Vamos orar juntos. Pai querido, nessa hora nós não queremos ser uma igreja que não transforma, mas nós temos consciência que para transformar nós precisamos primeiro ser transformados. O milagre de transformar Simão em Pedro não dependeu apenas da obediência dele ao chamado. Ele foi chamado, obedeceu, mas ainda não estava transformado. Foi você quem transformou Pedro em Pedro. Foi você que transitou por toda aquela esterilidade espiritual que estava no coração de Pedro, transformando Pedro no mais impactante de todos os apóstolos. Pois agora, Senhor, nós estamos com os jovens da igreja orando por vidas, abraçados com ela, Senhor, que a unção de Deus que está na vida desses jovens se derrame, meu Pai, a vida de todos os membros da Igreja Batista Gênesis, que o calor espiritual, que a ação do seu Espírito Santo, que está em estado de ebulição no coração de cada um desses jovens, transborde do coração deles e alcance agora a vida de quem ele está abraçado nessa noite.
Oh Espírito Santo, se derrama aqui nessa noite sobre a vida de meu irmão, na vida de minha irmã. Faz coisas novas e poderosas, coisas que eles nunca viram acontecer, Senhor. Nós te pedimos pelo poder que há na tua palavra e no nome de Jesus Cristo, que aquele que está sendo abraçado possa ser abraçado, receber um abraço da unção, da transformação, de uma consciência de que precisa levar uma vida mais produtiva, mais apaixonada, mais cheia da presença de Deus. Nessa noite, Espírito Santo se derrama sobre a vida da igreja. Oh, na cama da ela provar. Do pra chore que basira, dora como naia. Oh, Deus querido, faz coisas grandes, faz coisas grandes. Faz coisas grandes. Você transformou um Simão, um Pedro. Você disse que a tua igreja ia ser edificada com base nessas transformações, nessas mudanças. Nós queremos ver pessoas cheias do teu poder, cheias da tua graça, cheias da tua unção nessa igreja. Nós oramos assim e profetizamos que a unção caia sobre a vida de todos os que estão aqui, de todos aqueles que nos assistem na internet, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou pedir a sonoplastia que eleve o tom das luzes. Eu quero perguntar se há alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como Salvador. Se você está na igreja e se você ainda não fez um pacto com Deus, e se você quer sair debaixo de uma nova aliança, de uma aliança de entrega da sua vida a Deus, para que as coisas se tornem mais fluidas, mais eficazes, para que você possa desfrutar do poder, da graça, eu queria convidar a você a levantar a mão. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante assim a sua mão. Quero orar por você. A Bíblia diz que, olha, nós temos uma pessoa aqui do lado direito. Vem cá. Alguém traga essa pessoa. Alguém venha, abraça essa pessoa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, rabá, chora, camana, ela provar. Erre que vai, chore que mais. Oh, aleluia. Aleluia. Olha os companheiros dele, ó, vindo. Venham, não se intimidem não. Eles estavam conosco no EJAD e agora acabou de entregar a sua vida a Deus. Olha, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Passou esse tempo todo conosco no retiro, mas hoje está consolidando a sua fé. Que o Espírito Santo se derrame sobre ele. Vamos cantar, vamos cantar. Enquanto você vem, vamos cantar a última vez esse louvor. Vamos lá? Profetiza. Profetiza com a letra dessa música, bora lá. Nas mãos do oleiro, minha vida, Amigo do Nick foi conosco pro Ajade. Quero ser, eu quero ser o vaso novo. Que cena belíssima, irmãos. Ele entrega a vida a Jesus e todos os amigos agora dele, olha, celebrando com ele a vida de Deus que acabou de entrar em sua própria vida. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Deus nessa noite? Se há, levante assim a sua mão, eu quero orar. Nós precisamos encerrar esse culto. Nós vamos encerrá-lo. Meus parabéns, querido. De nada, agradeça a Deus, foi Ele que fez tudo por você. Amém? Novas experiências virão. Águas mais profundas virão. Levante então a sua mão na direção do altar. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Espírito seja com você e com a sua casa, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Vamos orar por ele? Levante assim a sua mão. Pai querido, nessa hora eu entrego a vida do teu filho em tuas mãos. Eu te peço que escreva o nome dele no livro da vida,
perdoe seus pecados e lhe inunde com a sua paz. Espírito Santo, capacita ele para ganhar outras pessoas na sua família, na sua casa, entre os seus amigos. Que ele seja luz no meio dessa geração de parentes seus, Senhor. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Everton. Eu me emocionei tanto com os jovens que vieram abraçar, que ia deixar de orar por ele, não é? Mas, queridos, agora, para encerrarmos de verdade esse culto, tem culto que dá vontade de a gente ficar o resto da noite, né? Eu quero lembrar que você, cheio de Deus, você é um profeta. Olhe para quem está do seu lado e profetize uma semana abençoada para a vida dele. Diga assim: a sua semana vai ser abençoada, porque a ação de Deus está sobre ela, em nome de Jesus. Amém? Não saia daqui antes desse último louvor ser cantado. Vamos cantar essa última música. Abraça seu irmão da direita, da esquerda. Tenhamos todos uma semana repleta das visitações de Deus.